Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde de domingo, 16 horas e 36 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui é a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, PhD naquilo que se faz. E nessa tarde eu quero dar continuidade, voltando novamente às reflexões que eu trazia no canal do YouTube. Eu estava revisando ali as reflexões, onde eu estava todos fazendo uma descrição em cada reflexão, e eu parei na reflexão número 395. Essa que eu vou trazer hoje é a reflexão número 396. Eu faço questão de renumerar essas reflexões para as pessoas que são inscritas nesse canal possa estar acompanhando e possa ver qual é o rendimento que está recebendo relacionado a essas reflexões que eu coloco no canal. E creio que já quase 400 reflexões dá para praticamente a pessoa passar o ano todinho uma reflexão por dia, e na sobra reflexão. É muito maravilhoso, e só quem pode dar isso é o próprio Deus, por intermédio do seu Espírito, para que a gente possa ter inspiração, possa ter ideia, possa ter conhecimento, a unção, o poder, a ousadia e a visão para a gente trazer essas reflexões aqui. Então essa é a reflexão número 396. Eu quero falar sobre centralidade. Ou seja, todo ser humano ele tem que ter em mente que existe uma centralidade para ele seguir. Ninguém nasceu por nascer, Ninguém nasceu por nascer. Toda pessoa nasce e ela começa a desenvolver a sua estrutura humana, chega a partir dos seus 12 anos, ele já começa a ter entendimento de tudo necessário do que ele precisa fazer. 12 aos seus 16 anos é a formação intelectual, psicológica do ser humano. A partir dos 16 anos de ano, se ele tiver uma formação errada, fica mais difícil para se corrigir. Então a sua formação de bebê até seus 16 anos é uma formação muito importante. O relacionamento entre a mãe e o filho, ele já começa a andar, já começa a engatinhar, já começa a ter entendimento do mundo onde ele está pisando. Jesus ele foi apresentado ao templo com seus 12 anos. Dá para entender que todo ser humano, quando ele chega aos 12 anos, ele já tem entendimento suficiente relacionado aonde ele está pisando, dentro deste campo físico aonde nós estamos. E essa semana Deus me deu uma orientação voltada à questão da centralidade, centralizar o altar. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, quando nós falamos de altar, falamos de sacrifício, falamos de renúncia. Nunca você vai ver na Bíblia, em lugar nenhum, aonde você vai ver falando de altar para não ter renúncia, para não ter mudança, para não ter transformação. Então, Deus ele falando comigo e me dando uma orientação para que eu possa centralizar o máximo possível o meu altar. Não só o altar ministerial, não só o altar profissional, voltar a essa questão profissional, não só o altar voltado à família, voltado aos negócios, porque o homem de Deus, tudo para ele é altar. Não tem para onde correr. Se você tem um negócio, todo o seu negócio você leva ao altar. Se você tem a sua família, você leva ao altar.
Tudo que o homem de Deus ele faz, ele tem que levar ao altar. Os seus relacionamentos com seus amigos, o seu relacionamento com seus irmãos, com seus colegas, com seus parceiros ministerial, você leva no altar. A vida inteira do homem de Deus, tudo que ele vai fazer, tem que levar ao altar. Por que o altar? Porque o altar é onde ele vai falar com Deus. E se ele vai falar com Deus, ele vai centralizar tudo aquilo que ele faz nessa vida para ver se está de conformidade com Deus, o seu Criador, o seu Senhor, o seu Salvador. E quando Deus me deu essa reflexão, eu até pensei um pouco em pegar uma caneta e fazer uma anotação. Mas quando nós recebemos algo de Deus, não precisa você fazer esboço, porque o esboço Deus já te deu, já está dentro da sua mente, já está dentro do seu ser. Basta que você somente abra a sua boca e expresse aquilo que Deus já depositou dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro do seu coração humano, dentro da sua mentalidade humana. Então Deus falando comigo para mim centralizar a questão do altar. Entendi muito bem o que Deus estava falando comigo na questão de centralidade. Quando nós centralizamos a nossa vida, tudo fica mais fácil. É como um prumo que você coloca numa parede. A pessoa que é predeiro vai entender o que eu quero falar. A pessoa está fazendo uma parede, fazendo algo relacionado a alinhamento, e ele vai lá e coloca o prumo. O prumo é quem vai dar base se aquela parede ela tem retidão, se ela está alinhada. Então existe o prumo de nível, existe o prumo de cordão. Ambas as partes é um prumo. Então na nossa vida, na nossa caminhada, precisamos colocar em prumo as nossas ideias, precisamos colocar em prumo os nossos pensamentos, precisamos centralizar o nosso altar relacionado à nossa comunhão com Deus. Precisamos centralizar o nosso altar voltado ao nosso ministério com Deus, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Precisamos centralizar, e esse centro tem que ser nele. A Bíblia fala que caminhos são expostos na nossa frente. Nós temos que escolher qual tipo de caminho nós devemos seguir. Hoje nós entendemos que existe um partido da direita, um partido da esquerda, e ainda tem o tal do centrão. A Bíblia fala que nós não devemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita e nem para a esquerda. Olhar somente para a frente, para o alvo, que é Cristo que está no centro. Então nós vemos hoje que existe um partido da direita, um partido da esquerda, e não existe o centrão. Mas não é isso que eu quero falar. Eu não estou aqui para falar de política, do partido A, o partido B ou o partido do centro. Não, eu estou falando aqui da vida humana, da vida de um ser humano, que a partir do momento em que você nasce, você já vai partindo para a morte. Que é isso, pastor Edson? É isso mesmo, você nasce, e a partir do momento em que você nasce, já vai caminhando. Cada dia que passa, você vai se aproximando da morte. Tem pessoas que morrem prematuro. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem viva em abundância de dia, mas nem todos querem viver em abundância de vida. Muitos sabem muito bem disso. Quando Deus ele fez o homem, ele colocou a centralidade dentro dele, ele colocou o sentimento dentro do homem de saber o que seguir, se é o bem, se é o mal, se vai praticar o mal ou se vai praticar o bem. Todo ser humano sabe o que deve fazer, mas a questão primordial é a obediência. Se vai obedecer o seu Criador, se vai obedecer o seu Pai, o Pai que criou o céu e a terra. Esse é o Pai, o nosso Pai Celestial. Ele dá oportunidade para seus filhos, tanto os filhos no sentido original, que é os que obedecem, quanto os filhos bastardos, aqueles que são rebeldes. Mas a oportunidade são dadas a ele até seu último suspiro, para que o Pai Celestial não perca. A vontade de Cristo é
que nenhuma pessoa se perca, mas que todos venham a ser salvos. Por isso que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para pagar um alto preço. Jesus, ele pagou um alto preço pela humanidade, um preço de sangue derramado lá na cruz do Calvário. Então todo ser humano tem uma oportunidade de centralizar a sua vida, de centralizar o seu altar para com Deus. Porque se você centralizar o seu altar para com Deus, com certeza as demais coisas que tem na nossa vida cotidiana, você vai conseguir centralizar. Agora, se você não tem uma centralidade com Deus, se seu altar não está centralizado com Deus, as outras coisas vai tudo de água abaixo. Então quando Deus falou, filho, centraliza o altar, eu muito bem entendi, porque nós temos muitas pessoas que ficam nos observando, muitas pessoas que ficam até nos espreitando para ver até aonde nós aguentamos. Ei, presta atenção, o nosso altar, o altar da comunhão, o altar espiritual, o altar que quando você aceitou a Cristo, automaticamente esse altar ele foi exposto diante de você, e você tem que caminhar neste altar. Sabemos que a nossa caminhada da vida, que é com Cristo, que é ir para o céu, esta caminhada, ela não tem atalho. Preste atenção, meu amigo, minha amiga, nessa tarde que está ouvindo essa reflexão. A caminhada com Cristo não existe atalho, não existe o jeitinho brasileiro, não existe o jeitinho do homem, não existe atalho. Na caminhada da vida com Cristo não existe essa questão de contorno à direita, contorno à esquerda, ou seja, a curva à direita, nós vamos virar à direita, nós vamos virar à esquerda. Não existe, não existe. Aprenda isso, que na nossa caminhada com Jesus Cristo você vai topar muitos obstáculos, mas cada obstáculo que você topar na caminhada da sua vida, não tente ir para a esquerda, não tente ir para a direita, porque se você for para a esquerda, você vai perder a centralidade com Cristo. Se você for para a direita, você perde também a centralidade com Cristo. O certo é você seguir em linha reta. Que é isso, pastor S? Linha reta. O caminho com Cristo não existe curva para a esquerda. O caminho com Cristo não existe curva para a direita. O caminho com Cristo não existe marcha ré. Não existe. Por isso que a Bíblia fala que aquele que pega no arado jamais pode olhar para trás. Vejamos um exemplo da Bíblia com uma mulher de Ló, que quando saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus enviou os anjos ali para poder salvar ali aquele povo que estava em Sodoma e Gomorra. Ele falou para que as pessoas não olhassem para trás, mas somente para frente, não olhar para a direita e nem olhar para a esquerda, somente para frente. Por quê? Porque se olhasse para a direita, olhasse para a esquerda, olhasse para trás, eles iam perder a vitória. E aí nós vemos um exemplo que aquela mulher, ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então é muito importante nessa caminhada que nós temos para com Cristo, que devemos só ter um centro, que é Jesus. Não vamos querer usar o nosso jeitinho de homem, o nosso jeitinho de ser humano, para achar que se nós formos um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, nós vamos sair da dificuldade, nós vamos sair da luta, vamos vencer aquela luta que não vence. O obstáculo não se vence indo para a esquerda, o obstáculo não se vence se erguendo para a direita, o obstáculo se vence seguindo para a frente, o obstáculo não se vence dando uma marcha ré para trás. Por isso que Jesus ele nos orienta: não olha para a direita
não olha para a esquerda e nem dê marcha ré. Quer dizer, aquele que pegou no arado, só para frente, somente para frente. Aconteça o que acontecer, os obstáculos precisam sair da sua frente. E eles vão sair, não é Deus quem vai tirar esses obstáculos que se encaixam na frente. Todos os obstáculos que vêm nessa nossa caminhada da vida, é você quem tem que tirar, porque Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar o entendimento, Deus vai te dar o intelectual, vai te dar a intelectualidade, Deus vai te dar a unção, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar ousadia para que você possa ter sabedoria para tirar esses obstáculos ou vencer esses obstáculos, vencer essa sua luta, essa sua aflição, porque nem todos têm uma oportunidade de vencer. Vem a luta, vem um câncer da vida, né? Vem aí uma enfermidade da vida no caminho da pessoa e a pessoa não consegue ultrapassar aquele obstáculo, aquela aflição que vem sobre a vida dele, e aí vem a falecer. Ei, preste atenção, nenhuma prova vem na vida do homem para massacrar o homem, para destruir o homem, mas sim para levantar o homem, para levantar sua moral, para que o nome de Deus possa ser glorificado. Mas pastor essa, por que muitos não conseguem vencer os seus obstáculos que vêm? Justamente porque eles não tiveram uma centralidade, eles não centralizaram o seu altar para com Deus, porque quando você centraliza o seu altar para com Deus, você vai armazenar no seu depósito espiritual justamente o remédio para curar as feridas, o remédio para curar os traumas que vêm, o remédio para curar as depressões da vida que vem, o remédio para curar os cânceres da vida que vem. É isso que vai fazer com que você continue no caminho, caminhando e não parar. Tem pessoas que, se morreu um ente querido na sua família, parece que o mundo acabou. Ei, preste atenção, a sua centralidade é com o Senhor, é com Deus a sua centralidade. Tá lá dentro. Tá falando de quê? Tá lá dentro daquele negócio lá das conexões lá. Dentro das conexões de PVC. Ali aqueles coisas pretinhas que tem ali. Tá lá dentro, lá das conexões de joelho. As braçadeiras lá de PVC. Eu tenho que cortar a mensagem aqui para poder. Você vê como é que é as coisas. Numa reflexão, a esposa aparece e aí eu doido para que ela resolvesse a situação lá e ela não conseguiu resolver. Mas não tem problema, continuamos. Isso são obstáculos que surgem. Uma coisa que surge na hora da reflexão aqui, eu preciso dar continuidade e não perder o sentido da reflexão. Você vê como é que as coisas, a gente é provado na hora. Ela já veio aqui, rodou e não falou nada, voltou de novo e subiu na escada e queria que eu respondesse para ela onde é que estava as braçadeiras. E eu tive que interferir dentro da mensagem aqui. Você que está ouvindo essa reflexão entende tudo isso aí. Isso é família, tem que saber vencer as coisas. Então, continuando, a caminhada da vida é assim, meu filho. Não pense que é fácil. Pensa que é fácil, que não é fácil. E Deus não quer que a pessoa morra prematuro antes de realizar aquilo que Deus colocou na sua vida para ser realizado. Muitos morrem muitas vezes prematuramente, mas isso não é vontade de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, e por que Deus não interferiu? Deus não interferiu justamente porque Deus deu a sabedoria suficiente para a pessoa utilizar. Ela não utilizou, mas ela tinha recurso suficiente para vencer aquela enfermidade, para vencer aquela depressão, para
vencer aquele câncer da vida. A questão é porque a pessoa não colocou em exercício. E aí Deus respeita isso. Por quê? Porque quando chegar aquele grandioso dia, Deus ele vai trazer à tona tudo. Mas pastor, é assim a pessoa que morreu dessa forma, um crente, ele perde a salvação? Não, isso não é questão de salvação. A pessoa é salva, mas deveria ter caminhado mais ainda, mais um pouquinho, mais um pouco. O interessante é que você vá até o final da sua caminhada. O que o apóstolo Paulo fala lá nas suas cartas? Guardei a fé, guardei não sei o que lá e prossegui para o alvo. Lá fala, o apóstolo Paulo fala mais ou menos semelhante ao que eu quero falar para você. Então, você precisa centralizar a sua vida. Ah, pastor, eu sou ladrão, eu sou um assaltante, eu mato, roubo, estupro, faço tudo. Eu estou ouvindo o seu vídeo. Ei, preste atenção, você pode ser o que quiser, o que você pode estar fazendo, do mais cruel que for, mas Deus está dando uma oportunidade para você. A questão é você parar e dar ouvido, a obedecer. E a Bíblia fala que a pessoa, mesmo que tenha matado, tenha roubado, tenha feito maiores atrocidades nessa vida, mas se ele fizer uma aliança com Deus a partir daquele momento e não voltar mais a praticar aquilo que fazia e ter uma mudança de vida, com certeza Deus vai perdoar e a pessoa vai ser salva. A questão é que nós estamos vivendo um momento tão difícil que o homem está tão cruel, frio, calculista, que Deus está falando com ele, mandando ele parar, mandando que ele não continue naquela caminhada que ele está seguindo, mas ele não quer, ele não para de caminhar. E a Bíblia fala que o caminho que conduz essas pessoas que praticam o mal, que praticam o roubo, que praticam o assalto, que praticam o homicídio, que tira das pessoas aquilo que não pertence a ele, eles estão também numa caminhada. Só que essa caminhada é uma caminhada para a morte. Tanta morte dentro de um campo físico, tanta morte dentro de um campo espiritual, tanta morte eterna que está relacionada à sua salvação. Se a pessoa morrer praticando tudo isso que a gente vê aí todos os dias, praticando, com certeza essas pessoas elas não vão obter a salvação. E Deus não vai interferir nas suas vidas. Deus dá a ele, ou Deus já deu a essas pessoas a oportunidade e vem dando todos os dias, mas eles não querem, eles não aceitam isso. Então, essa reflexão número 396 é para você, é justamente para você que acha que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Enquanto esse sangue estiver correndo nas suas veias, você tiver uma mente ainda que pensa, que ainda está mexendo os seus olhinhos ainda, meu filho, tem jeito. É só se arrepender dos seus pecados, para parar de praticar o mal e receber o Espírito de Deus, o Espírito de vida, que vai te guiar na centralidade correta, que é a sua salvação, que é o seu nome escrito no livro da vida. Quando o nome do homem está escrito no livro da vida, ele tem como obrigação centralizar tudo. Tudo tem que estar colocar na central, centralizar em Cristo, para que você possa verdadeiramente chegar até o final e ter êxito na sua caminhada. Não adianta nesta vida você ganhar céu e terra e perder a centralidade com Deus. Vejamos isso. Uma passagem bíblica que fala que Deus chega para aquele homem rico e diz assim, as seguintes palavras: louco, hoje te pedirão a tua alma, para quem vai ser? Então ele continua: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, e perder a sua centralidade real, que é morar no
dos céus. Mas, pastor Écio, como é que você fala com tanta autoridade? Eu falo com tanta autoridade porque Deus deixou a sua palavra para que a gente medite nela de dia e de noite, e ela é como uma bússola, é ela que nos orienta. É a única regra que Deus nos deixou de centralidade para o homem na terra seguir, é a palavra de Deus. Ela nos orienta a gente ter uma vida central em Cristo Jesus, cristocêntrico. Esse é o sentido. Quando você vê pessoas de cabeça baixa, moribunda, sem orientação, querendo se suicidar, querendo tirar sua própria vida, são pessoas que não têm uma aliança com Cristo, são pessoas que não têm uma centralidade com Deus. E por isso, nessa tarde, eu te convido você a centralizar a sua vida. Centralize o seu altar. O seu altar é a sua salvação. O seu altar é a sua própria vida, que tem que estar em Deus. Por mais que nós estamos num país chamado Brasil, que aparentemente o sistema do homem está tomando conta, ou o sistema dentro de uma mentalidade mais a fundo está tentando controlar o universo, o nosso planeta, não vai conseguir, porque existe um centralizador, que foi aquele que fez o projetista, Deus, que fez todas as coisas. Ele está no centro, ele está no comando de tudo. O homem só pode ir até onde ele determina. O homem pensa que pode fazer tudo que ele queira fazer e não tenha uma cobrança. Lembre-se que o salário do pecado é a morte. Não pensa que o homem vai estar pecando e vai receber um salário no sentido benéfico. Não. Todo salário de uma pessoa que continua praticando mal, no final das contas, ele vai receber, o seu salário é a morte. Isso, morte em todos os sentidos. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, essa é uma reflexão profunda para você refletir nessa tarde. Ah, mas isso é coisa de crente. Quem foi que disse que eu estou te falando em coisa de crente? Eu estou te falando em coisa da vida do próprio Deus, independente de religião ou não. Isso é uma realidade legítima. Isso é uma realidade que Deus deu para todo ser humano, independente se você é crente ou não, se você mora dentro de uma selva ou não, se você mora dentro de um sertão da vida ou não, se você mora onde nem existe gente ou não. Deus já colocou dentro de todo ser humano a forma como ele deve agir. Ou você acha que a pessoa só vai ser salva se estiver dentro de uma igreja? Não, tem pessoas que vão ser salvos lá dentro daquele capão velho lá, aonde nunca viu gente. Ou você acha que os índios vão ser salvos como? Hoje nós estamos vivendo uma maravilha que em qualquer aldeia, em qualquer lugar nós temos internet, nós temos tudo isso. Mas existe ainda lugar debaixo desse planeta Terra que não tem energia elétrica, que não tem TV a cabo, que não tem internet, que não tem nenhum meio de comunicação nenhuma. A única comunicação que o homem tem é somente com a natureza. E essas pessoas vão ser salvas? Vai, porque Deus deixou dentro dele o sentimento de saber o que é o bem, o que é o mal. E aí ele é salvo justamente por essa justificação. Não porque só aceitou a Cristo, porque não tem como ele aceitar a Cristo, mas ele vai aceitar aquela verdade que Deus já colocou dentro dele quando ele formou ele. Aleluia, louvado seja Deus. Que maravilha. Isso você não vai encontrar em seminário algum, o que eu estou falando nessa tarde, porque isso foi revelado por Deus. Deus colocou dentro de mim, por esses anos de estudo, por esses anos de experiência com Deus. Deus me dá a reflexão que não precisa eu ir lá esboçar, mas eu dou uma base bíblica por causa
da intensidade que eu tenho de intimidade com Deus e intimidade com as Escrituras, que todos os dias eu tenho que ler, eu tenho que meditar, eu tenho que me aprofundar, e é isso que tem que ser. Então são 30 minutos já de reflexão. Nessa primeira parte que eu quero falar para vocês sobre a centralização da vida, ou seja, para você que é pastor, para você que é obreiro, lembre-se, centralize o seu altar. Mas pastor, por quê? Porque não existe filhinho querido do papai. Não existe meu filhinho querido. Não. Todos diante de Deus são queridos, no sentido de se obedecer. O amor de Deus, ele é igual para todos. Não existe Deus amar um mais do que o outro, né? Porque tem pessoas que acham que é o queridinho do papai, que pode fazer o que quiser e Deus não vai cobrar dele. Não existe o queridinho, não existe o queridinho do papai. Não existe. O sangue de Jesus foi derramado de uma maneira igual para todos. O amor de Deus foi derramado de uma maneira total para todos. A única diferença que vai haver quando nós chegar lá no céu, aprenda isso, crente. Aprenda isso, obreiro. A única coisa que você vai chegar lá no céu e você vai ver diferença é o seu brilho. Tem pessoas que vão brilhar mais do que o outro. Não porque seja melhor do que o outro. Não é isso. Mas no sentido de glória, de poder, no sentido de que quem renunciou mais nessa terra, quem pagou um preço maior nessa terra, ele vai receber mais pedra na sua coroa. Então, cada pedra que é colocada na sua coroa é um brilho a mais que você vai ter. É isso. Tem anjos que brilham mais do que o outro, não porque é melhor, mas porque tem mais autoridade, foi dado. Então tem pessoas que vão brilhar mais do que a outra porque foi dado a ela, foi dado àquela pessoa. O amor é igual, o brilho não. Quando você chegar no céu, tem uns que vão brilhar mais do que o outro, mas mesmo assim são igual. São pessoas que vão estar transformadas num corpo glorioso, num corpo transformado. Nada dessa mentalidade caída do homem aqui na terra. Não. Nós vamos receber um corpo espiritual. Diz a Bíblia que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Isso vai acontecer no grande arrebatamento da sua igreja, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Diz a Bíblia que ele vai vir nos ares e vai dar uma ordem, e os anjos vão descer, e aí aqueles que morrerem em Cristo, que estiver na sepultura ou que não tiver, vão ressuscitar num corpo glorioso, num corpo poderoso, num corpo incorruptível. Eita, que maravilha! E nós, os que estivermos vivos naquele momento, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e aí nós partiremos dessa terra em uma velocidade tão grande. Eternidade com Cristo. E aí diz a Bíblia que aqueles que ficarem serão dias de terror na terra. Por que isso, pastor? Porque o Espírito Santo, a partir daquele momento, ele não vai mais ficar na terra. O Espírito Santo vai junto com sua noiva. O Espírito Santo vai junto com Jesus Cristo. Acabou, aí a terra entra numa grande escuridão. Mas pastor Edson, e aí o governo do anticristo? O governo do anticristo vai vir aí. Mas a igreja já foi arrebatada há muito tempo. O Espírito não está mais na terra. E aqueles que ficaram aqui, lá no livro de Apocalipse, fala: ai daqueles que habitam na terra. E a gente, muitas vezes, a gente fala de céu, fala das maravilhas celestiais, e tem crente que fica apavorado, querendo ficar nessa terra o resto da vida. Ei, a terra não foi feita para a gente eternizar aqui. Nós temos um céu celestial, nós temos uma morada celestial, nós temos uma nova Jerusalém, que um
dia nós vamos estar morando lá. Um dia nós vamos estar morando lá. Ah, pastor, mas aquela passagem que fala que a Nova Jerusalém vai descer a terra e vai se tornar uma só Gréia. Ei, não é eterno. Vai descer a Nova Jerusalém e ela vai se sentar à base na terra, mas não é mais essa terra. Essa terra ela vai passar por uma grande transformação, aonde vai ser queimada. Toda essa terra vai entrar por uma purificação, que não vai ser mais essa terra, que nós pisamos outra terra. Eita maravilha! Crente, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar as Escrituras, para que você não venha estar querendo receber promessa que não existe. A promessa verdadeira é o céu, a promessa verdadeira é salvação, morar com Jesus eternamente, meu filho, eternamente. Então eu quero parar por aqui nessa reflexão número 396, falando para você: centraliza a sua vida, que vale a pena você centralizar. Deixa o pecado, deixa as impurezas, deixa as malícias, deixa tudo que essa terra te oferece de malignidade, de maldade, e parte para as coisas do céu, e parte para uma vida com Deus, porque você não é imortal. Um dia você vai ter que morrer, meu filho, e aí após a morte você não vai ter oportunidade para colocar em dia a sua vida. A oportunidade é esta que nós estamos tendo agora. Você não vai ter um segundo tempo para resolver essa situação lá do outro lado, só resolve aqui no primeiro tempo. Em outras palavras, você só tem um cartucho, meu filho, você só tem um tiro. Se você errar, já era. Eita, é isso mesmo, você está entendendo? Você, o Filho de Deus, ele só tem um cartucho. Deus só deu um cartucho para o crente, para o ser humano. Se você atirar errado, meu filho, já era. Já foi. Você jogou seu cartucho fora, o seu projétil fora, já era. Se errou o alvo, meu filho, não tem como estar tentando acertar, não. É só um alvo, é só um cartucho só. É só um primeiro tempo. Não existe segundo tempo, não existe terceiro tempo. Se você não fez aqui, depois que você partir, não vai existir pessoas aqui na terra que vai pagar preço por você, para você descontar os seus pecados lá do outro lado, para você ter uma oportunidade do outro lado. Isso é mentira. Essa é uma mensagem mentirosa. Não existe vida após a morte para conserto. Vida após a morte é para eternidade com Cristo ou eternidade com Satanás. É isso, ou é vida com Cristo ou é condenação com o diabo. Não existe mais nada além disso. Não existe um terceiro caminho, só existe um caminho que conduz à vida eterna. Por isso que no princípio dessa reflexão que eu falei para você, que precisamos escolher o caminho correto. Não é o caminho da direita, não é o caminho da esquerda e nem o centrão, mas é Cristo que está no centro de todas as coisas. É Ele, é Deus que está no centro de todas as coisas. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa tarde, nessa reflexão número 396, pela misericórdia de Deus. Então até aqui Deus tem me abençoado, e até aqui eu fico com essas palavras em 38 minutos já praticamente de reflexão. Que Deus abençoe. Shalom, até a próxima reflexão.